Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qualquer horário que você esteja assistindo o nosso vídeo. Está no ar mais um Futebol em Pauta aqui pelo meu canal no YouTube da VFV. E hoje teve Fla-Flu, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro já se encaminhando para sua reta final, as posições vão sendo definidas, né, vagas para Libertadores e tal. Luta contra o rebaixamento, o Atlético Mineiro depois dessa derrota do Flamengo fica, vamos dizer, cada vez mais encaminhado para o título, né, a vantagem muito grande. Certo, e o Flamengo tropeçou, né? O Flamengo poderia ter diminuído a vantagem pro Galo e tal, ser importante uma vitória pro Flamengo, mas foi superado em todos os sentidos pelo Fluminense. O Fluminense muito bom na sua estratégia. O Fluminense está envolvido nessa questão que eu falei de vagas para Libertadores. O Fluminense está na luta por vaga na Libertadores, certo? Para fase de grupos, etc. Se aproximou do Inter, do Corinthians, só dá um ponto a menos do Inter do Corinthians, né? A Fluminense passa a torcer amanhã no jogo que vai ter rolar domingo, às 4 da tarde, entre Inter e Corinthians, por um empate, né? O empate nesse jogo seria bastante útil pro Fluminense entre Inter e Corinthians, vai acontecer no Beira-Rio amanhã, certo? E o Fluminense que, nesse campeonato brasileiro, faz uma campanha oscilante, né? O Fluminense demitiu o Roger Machado, chegou o Marcão, parece que os jogadores estão brigando pelo Marcão, né? Mesmo com uma campanha oscilante, o Fluminense faz, oscilando, maus desempenhos e tal, mas o time de garotos, né? No início da temporada o Fluminense começou com um time mais, uma mescla de experientes com garotos, é um time muito mais de garotos do que uma mescla com experientes, né? Só sobrou poucos experientes do time do Fluminense, né? Mas o Fluminense que brigou do início ao fim, com jovens lutando pelas bolas, criando bastante jogadas, superou o Flamengo em todos os sentidos. O Flamengo sem intensidade no primeiro tempo, o Flamengo sem intensidade, eu acho que o Renato errou com algumas escalações do time, na minha opinião, um Flamengo sem intensidade, sendo superado estrategicamente pelo Fluminense. O Flamengo começou com uma posse de bola, o Flamengo teve a maior posse de bola durante todo o jogo, né? No primeiro tempo o Flamengo até buscava mais o lado direito, com o Mateuzinho, tá substituindo o Isla. Eu achei que o Mateuzinho estava sendo bem acionado no início do jogo pelo time do Flamengo, pelo lado direito. O Fluminense até dava uma certa liberdade para o Mateuzinho avançar para aquele lado direito, certo? Mas depois de alguns minutos e tal, o Fluminense começou a dominar completamente o jogo, marcando o bloco baixo, os jogadores tinham todas as bolas lá na área, o time do Fluminense muito bem defensivamente no primeiro tempo, só dando uma brecha praticamente, foi aquele chute do Vitor Gabriel que o Marcos Felipe fez uma bela defesa, dois tempos, né? Depois quase que ele falha, aí do Flamengo para do Vitor Gabriel, mas o Marcos Felipe fez uma baita defesa, foi a única chance clara do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo finalizou mais, mas a única chance clara do Flamengo foi uma falha na defesa do Fluminense que o Vitor Gabriel chutou. Essa foi a única chance clara do time do Flamengo, que finalizou bastante e tal, que rodava bastante a bola, mas não conseguia progredir, né? Porque, como eu disse, o Fluminense marcava um bloco baixo, e aí o que acontece? O Flamengo tinha que iniciar bastante jogadas com os zagueiros, não conseguia progredir, tanto que até o Diego recuava para fazer uma saída de 3 entre os zagueiros, só que o Flamengo não conseguia progredir, né? O Fluminense era um time armado para o contra-ataque, e criou várias chances de perigo assim, né? Não conseguia na sequência, né? Mas arrancava mais preocupações dos torcedores do Flamengo, né, com as arrancadas do contra-ataque, né, com o John Kennedy, Caio Paulista de um lado, o Luiz Henrique de um outro, certo? O time do Fluminense armado para isso e levava mais perigo, né? Levava mais perigo dessa forma, com essas arrancadas do contra-ataque, e foi numa falha da defesa do Flamengo. O Flamengo muito mal na recomposição defensiva durante todo o jogo. O Flamengo muito mal na recomposição defensiva, muito lento na recomposição defensiva. Isso foi quase um convite para o Fluminense nessas transições rápidas, esses contra-ataques rápidos, né? Foi assim que saiu o primeiro gol do Fluminense. O Flamengo mal na recomposição defensiva e tal. O Fluminense avançou com qualidade do ataque. O usamento do Marlon, que foi titular no jogo de hoje. Muito bem o Marlon nessa partida de hoje, na minha opinião. Tomou o lugar do Danilo Barcelos, se eu não me engano. Daí ele tirou o lugar do Danilo Barcelos e o Marlon foi bem no jogo, lateral do Fluminense. Pelo lado esquerdo fez um belo cruzamento, pro John Kennedy, que é carrasco. Primeiro Fla-Flu dele como profissional, né? Mas a base do Fluminense, ele já era um carrasco do Flamengo. Ele marcou novamente contra o Flamengo, né? O Fluminense que não tinha o Fred, não tinha o Bobadilha. O Marcos Felipe estava meio descartado, tava inventando muito, sabe? O Marcos Felipe não, o Abel Hernandes, né, que é o outro centroavante que o Fluminense é disponível. Eu não entendo porque o Abel Hernandes não vem sendo mais utilizado nos jogos, tá? Porque ele foi um bom centroavante, mas o John Kennedy tá no jogo e tal, deu conta do recado, tal, substituiu o Fred e Bobadilha. E jogou bastante, né? O John Kennedy ele sempre tinha essa responsabilidade de puxar os contra-ataques, ele ligava muito pelas bolas, recuperava as bolas para puxar os contra-ataques, não se limitava só a ficar dentro da área, puxava muito, saía da área para se movimentar, para
puxar os contra-ataques e tal, em velocidade do time do Fluminense, e boa presença de área, né? Os 2 gols que ele fez na partida foram tipos de centroavante, né? Primeiro gol, como eu disse, belo cruzamento do Mário pelo lado esquerdo, o Marcos Felipe, quer dizer, o Marcos Felipe não, opa, eu tô com o Marcos Felipe na cabeça no jogo de hoje, o cruzamento do Marlon e o John Kennedy cabeceou na primeira, na segunda oportunidade no rebote novo, foi ele de novo, fez o primeiro gol do Fluminense, 1-0 pro time do Fluminense. E depois o time do Fluminense que teve, se tivesse caprichado mais os contra-ataques, tivesse caprichado mais, se tivesse enfeitado menos os lances, tá? Tivesse caprichado mais os lances no último passe, poderia até ter feito o segundo gol no primeiro tempo, né? Mas terminou só 1-0 a primeira etapa. No segundo tempo, aí foi o Flamengo que começou o segundo tempo fazendo uma pressão mais organizada. Porque como o Fluminense era um time armado para o contra-ataque, para fazer um contra-ataque rápido, o Flamengo começou a fazer uma pressão mais organizada. Era indício de um Flamengo mais intenso, mais organizado, fazendo a pressão, recuperando as bolas do campo de ataque, não deixando o Fluminense com bastante tranquilidade para sair. Foram minutos até o segundo gol do Fluminense, o Fluminense estava sofrendo uma pressão. O Flamengo As substituições do Renato Gaúcho surtiram efeito naquele momento, na minha opinião, com a entrada do Vitinho, que entrou correndo bastante e tal, trocando de lados com o Michael. Na verdade, uma coisa que eu gosto muito desse Flamengo com o Renato Gaúcho é os pontas não guardando posição, né? Os pontas se movimentam bastante, trocam de lado, isso eu gosto do Flamengo do Renato Gaúcho, né? Uma coisa que eu já tinha visto contra o Cuiabá, o Flamengo fazendo os pontas não guardando posição, trocando de lado, isso ajuda a confundir a defesa, né? E o Fluminense, o Flamengo fez uma pressão muito organizada até sofrer o segundo gol, né? Só que o Fluminense ainda era perigoso nos contra-ataques, né? Era um time armado para isso, né? Quando o Fluminense conseguia escapar dessa pressão do Flamengo, levava bastante perigo, né? Novamente, né? E aliás, o René é muito mal no jogo, mesmo tendo feito o gol, né? O René foi muito mal no jogo, né? Quando ele fez o gol que diminuiu pro Flamengo, lance até bizonho e tal, lance até bizonho e tal. Eu achei o gol do Flamengo, o Flamengo diminuiu a partida, diminuiu o placar, né? Foi um lance até bizonho, até achei que tinha batido no zagueiro do Fluminense, entrou, um lance bizarro e tal, mas não, foi no René mesmo, que pegou a sobra de surpresa e tal, e diminuiu pro Flamengo, mas o René fez uma partida péssima. Eu acho que o Renato Gaúcho deveria ter pensado em dar uma sequência pro Ramon na lateral esquerda do Flamengo, quando não tem o Felipe Luiz disponível. Aliás, muitos jogadores do Flamengo poupados na partida de hoje, né? Muitos jogadores do Flamengo poupados na partida de hoje, certo? Eu acho que poupados até com uma certa razão, né? Porque a gente sabe, o Renato Gaúcho, desde quando começou a ser treinador, ainda lá na época do Vasco, do Fluminense, quando ele era treinador do Fluminense lá em 2007, 2008 e tal, mas pelo Grêmio recentemente, a gente sabe que ele é um treinador que sempre prioriza as Copas. Isso a gente sabe, ele sempre prioriza as Copas, deixando o campeonato de pontos corridos, o campeonato brasileiro de lado, né? Mas nesse caso ele tá poupando até com uma certa razão, né? Porque tem muitos jogadores do Flamengo com risco de lesão. Então, dessa vez a gente tem que admitir que ele poupou até com uma certa razão. Mas eu acho que ainda alguns titulares têm que jogar. Por exemplo, eu não entendi porque o Ilharão, por exemplo, começou no banco. O Ilharão até que entrou no final da partida, eu não entendi porque ele começou no banco. O Ilharão. Mas o Pedro também tá com problema de lesão e tal, vai ser avaliado e tal. O Gabigol agora não lembro ao certo, né? Mas o Renato Gaúcho ainda se poupou jogadores, alguns jogadores sem necessidade na minha opinião, mas ele tá poupando, mas dessa vez ele tá poupando com uma certa razão, né? Porque a gente tava falando que tem Copa do Brasil ainda, tem jogo decisivo contra o Atlético Paranaense no meio de semana, tem a final da Libertadores, que vai ser o jogo mais importante do ano pro time do Flamengo. O Flamengo pode ser tricampeão da Libertadores, assim como o Palmeiras. Certo, mas ainda assim o time do Flamengo muito poupado, e o René, eu acho, voltando ao assunto René, né? René muito mal na partida, como eu disse, ele é até substituído pelo Renato, né, mas ele fez o gol, o Renato mudou de ideia e tal, né? Mas o René muito mal na partida, errando passes. Os jogadores do Fluminense jogando sempre em cima dele, pelo lado do René. Como eu disse, volto a repetir, eu acho que o Renato deveria dar uma sequência, na minha opinião, pro Ramon na lateral esquerda, na minha opinião, do time do Flamengo. Certo, E o segundo gol do Fluminense, né? Os 2 gols do Fluminense, né? 2 gols do Fluminense com falhas do René. O primeiro gol falha do René mal no lance. O segundo gol do Fluminense o jogador do Fluminense jogando em cima do Nenê, com um belo cruzamento do Luiz Henrique pro gol do. Mais um gol do John Kennedy. 2 gols típicos de centroavante do John Kennedy, como eu disse. 2 gols típicos de centroavante com o John Kennedy bem posicionado na área, boa presença de área do John Kennedy, cumprindo a risco de ser o carrasco do Flamengo, fazendo 2-0 pro time do Fluminense. E o Luiz Henrique, belo cruzamento do Luiz Henrique, né? Jogando nas costas do René, né? Certo, e o belo cruzamento do Luiz Henrique, que é uma das joias do Fluminense, né? Dos moleques de Xerém, certo? Então o Henrique é mais uma promessa do time do Fluminense.
esse 2x0, né? Daí o que acontece? O jogo parece que estava encaminhado para o Fluminense ganhar e tal. O Flamengo diminuiu com o René. Certo, mas o Flamengo ainda que não conseguia fazer grande coisa, né? O Flamengo que no início do segundo tempo ameaçou ser um time mais organizado e tal, né? Mas depois do segundo gol do Fluminense, mesmo o Flamengo diminuindo a partida, o Flamengo ainda sem muita organização, né? Se eu não me engano, na partida foram só 3 chances claras do Flamengo no jogo. Se eu não me engano, foi aquele chute do Vitor Gabriel no primeiro tempo, foi a cobrança de falta do Andrés Pereira, que o Marcos Felipe fez uma defesaça naquele lance, aquela cobrança de falta do Andrés Pereira, né? Que, aliás, o Andrés Pereira encerrou o jejum de falta do Flamengo de não fazer gol de falta, né? O Andrés Pereira quase fez um golaço de falta com o Marcos Felipe, mas ele fez uma defesaça no Fluminense. E a terceira chance foi o gol, né? Tirando isso, o Flamengo não criou chances claras, foram só 3 chances claras do Flamengo no jogo. Eu acho um absurdo pro elenco do tamanho do Flamengo, mesmo com o Flamengo. Mesmo com o time do Flamengo que jogou hoje, um time não é muito entrosado e tal, é ainda muito pouco pro elenco do tamanho do Flamengo. E ainda assim, nesse jogo tinha jogadores de qualidade e tal, né? Jogadores de qualidade, Vitor Ribeiro, mas ainda assim esses jogadores de qualidade foram mal na partida, certo? Mas deveriam ter mais postura em campo, né? Mais vontade, né? Por exemplo, Everton Ribeiro mal na partida, Diego mal na partida, que mais? Michael, eu acho que o Michael foi um dos melhores em campo parte do time do Flamengo, né? Por mesmo o Michael errando tudo, é um dos poucos que ele mais tentava uma coisa diferente e tal, né? O Vitinho entrou bem na minha opinião, mesmo arranjando aquela confusão lá no final do jogo, mas o Vitinho entrou bem, muito bem na minha opinião. Eu acho que ele deveria ter começado como titular, na minha humilde opinião, certo? Mas o Renato não teve a mesma opinião que a minha, enfim, então. Enfim, o Flamengo o Fluminense que superou o Flamengo e o Fluminense que no contra-ataque ainda poderia ter feito mais gols, né? O Fluminense fez o terceiro gol, um belo golaço do Abel Hernandes, eu acho que, como eu disse, eu acho que o Abel Hernandes ele vai receber mais oportunidades, não entendo porque o Abel Hernandes não, desde então não recebeu mais oportunidades no time do Fluminense, certo? Mas ele fez um golaço no time do Fluminense com uma falha do Gustavo Henrique, né? Da onde provando mais uma vez que a zaga do Flamengo não é nada confiável. Gustavo Henrique falhando, certo? Não conseguindo acompanhar direito os lances, Gustavo Henrique mal no jogo. Tirando o Rodrigo Caio, o Flamengo não tem zagueiros confiáveis para jogar ao lado dele, a não ser que o Renato Gaúcho poupe para botar o Willian Arão na zaga, uma mudança que o Rogério Ceni fez que foi essencial pro título brasileiro do Flamengo 2020 e tal, né? Mas o Renato não prefere assim e os zagueiros do Flamengo, o Flamengo não tem zagueiros confiáveis para jogar ao lado do Rodrigo Caio. Isso pode ser uma preocupação, né? Para vários jogos, inclusive para Copa do Brasil, final da Libertadores, né? Então, uma situação complicada aqui no Flamengo nesse quesito de zagueiros, tirando o Rodrigo Caio, certo? Enfim, o Fluminense que depois fez o terceiro gol, né? Poderia ter feito mais. O Fluminense criou uma chance para fazer o quarto gol. Poderia ser uma coisa mais humilhante, ainda mais humilhante pro Flamengo, né? O Flamengo tem mais elenco que o Fluminense, deve ter tomado uma goleada ainda. O Fluminense criou mais chances, né? Certo? Poderia ter sido 4x1, 5x1. Teve 2 chances que o Fluminense criou ainda no finalzinho do jogo e tal, né? E enfim, vitória muito merecida do Fluminense, né? O Fluminense está muito vivo na briga por vaga da Libertadores. Esse é o objetivo do Fluminense para a próxima temporada. Não tem condições de conquistar mais grande coisa, mas está na briga por uma vaga na Libertadores. Nessa temporada disputou a Libertadores, não conseguiu passar pelo Barcelona de Guayaquil, voltou a disputar a Libertadores esse ano. O Fluminense quer voltar a disputar no ano que vem também. É o grande objetivo do Fluminense para essa temporada, já que não tem mais chance de títulos, né? E o Fluminense que mereceu merecidamente a vitória, né? Mereceu muito a vitória, foi um time que brigou muito, criou jogadas de contra-ataque, com os moleques de Xerém, né? A garotada do Fluminense jogando pra caramba, jogando um absurdo de bola. O Fluminense que oscila no campeonato com esses garotos, que é normal, né? Mas é um time que é muito jovem, tem muito potencial pela frente, né? E o Marcão, né, que tá conseguindo dar sequência no trabalho do time do Fluminense, na minha opinião, faz um trabalho, faz um trabalho ok, o Marcão, na minha opinião. Não sei se é pra manter ele pra próxima temporada, dar uma coisa que a diretoria do Fluminense vai ter que resolver, mas o Marcão vai conseguindo até fazer bons jogos com esse time, mesmo oscilando, mas vai conseguindo fazer bons jogos com esse time do Fluminense, mesmo oscilando, tal, normal, com o time jovem, mas vai fazer um trabalho ok em Marcão, com os moleques de Xerém, com bastante potencial. E esse é mais um Futebol em Pauta aqui no meu canal no YouTube da VFVTV. Muito obrigado a todos pela audiência, se inscreva no canal, ative o sininho, e tchau pessoal, compartilhe o vídeo com seus amigos também, tchau pessoal.